vai querer o celular agora, né? Você é maiorzinho, tudo isso. Pode passar. Esse filho crescido, como todos, ele passou por um abandono. Pode ser que ele chegou na instituição muito pequeno e cresceu na instituição. Pode ser que ele chegou já crescidinho. Como é que é a pele dele? Você aceita a criança com uma pele diferente da tua? Vamos lembrar, gente, que a pele é uma coisa externa. O nosso sangue, todos têm a mesma cor. Nossa alma, que eu saiba, não tem cor. Como é que é a saúde? Eu tô meio rouca. Como é que é a saúde dessa criança também? Você tem condições de lidar com a saúde dele? Você está pronto para ter uma fono, para ter uma fisioterapeuta, para ter um médico, ter um plano de saúde? Vai usar o plano de saúde público? Vai usar um privado? Como é que vai ser? Qual é a escolaridade dessa criança que chega? Veja, gente, a criança que chega, ele geralmente tem atraso escolar. Eu tenho experiência de neta, por exemplo, que chegou com 8 anos e meio, não sabia ler. Então, você tem que estar pronto também, que a informação escolar que ele tem, os conteúdos, não são muitas vezes adequados à série que ele se encontra. Então, ele vai precisar de ter o auxílio. Você está disposto a auxiliá-lo? Ele vem sozinho ou ele vem com irmãos? Tem que pensar nisso também, porque se ele tem irmãos, não é legal separar, se eles têm vínculos, né? Veja que ele é uma criança, uma vítima da nossa sociedade, ele é diferente da nossa sociedade. Ele pensa diferente, ele age diferente. E muitas vezes ele tem sofrimentos emocionais pela perda da família. Isso chama-se luto. Como o adulto tem luto pela infertilidade, a criança também tem luto pela perda da família. Veja esse muro, eu gosto muito dessa imagem. O muro representa uma criança. Essa criança, ela tem dificuldades representadas por esses tijolos que caíram. Então, você, na criança maior, vai ter que reconstruir essa criança. E não é fácil. Muitas vezes se recolhe um tijolinho, coloca, mas o tijolinho não se encaixa. Você tem que experimentar outro tijolinho e tendo paciência, arrumando, para consertar os problemas que a criança traz, ou as dificuldades que a criança ou o jovem traz. Todos nós temos esses buracos existenciais. Veja que no muro tem um buraco grande, mas tem um buraquinho pequeno também. Então, depende de cada caso. Um tem uma dificuldade pequena, outro tem uma dificuldade maior. Então, cada situação é diferente. Essas crianças maiores, muita gente considera que já são crescidas, que já são velhinhas. Não é por aí, gente. Não é por aí. Então, existe dificuldade? Sim, existe. Ele vai ter que se socializar na família. Vai ter que entrar na família, vai ter que ser aceito pela família, vai ter que ser respeitado pela família. Para que isso aconteça, é muito importante que o pretendente prepare a sua família extensa, prepare seus familiares para que ele seja bem recebido, porque não é justo que ele entre na família e seja desprezado, seja deixado de lado, né? Que valores de vida que você vai passar para ele? Respeito, responsabilidade, amor, humildade, enfim, quanta coisa que você vai ter que passar para ele. Quais são os valores da sua vida? Seria bom vocês conversarem, os que são dois, né? Seja casal hétero ou homo, conversar sobre seus valores. O que vocês querem passar para os seus filhos? Conversando agora, porque na hora que surge uma situação, como é que vai ser? Vai ser o que um pensa ou o que o outro pensa? O casal pode se desajustar por causa disso. Então, é muito importante que se preparem para isso. A criança traz hábitos, traz costumes que já estão sedimentados na vida dela. Então, você também vai ter que ter paciência de enfrentar isso e continuar a vida sem medo do passado, sem ter pena da criança, para que ele seja bem aceito na família, né? Então, essa criança, esse crescidinho, esse adolescente, ele vai precisar se integrar, vai precisar ser socializado. Ele vai ter que ter sentimentos de cumplicidade com esses pais. Vai ter que ter o seu compromisso com a família, compromisso dele e compromisso seu. Vai ter o desejo de estar na família e você, pretendente, o desejo de recebê-lo com todas as suas características físicas e emocionais.
enfim, vai ter que aceitar esse filho para ser seu filho. Antes da adoção, esses jovens, essas crianças, muitas vezes, não têm entendimento do que está acontecendo com eles. Por que eles foram parar na instituição? Por que eles estão ali? O que aconteceu? De repente de repente a polícia chegou, tirou da casa. E daí? Por quê? Então, eles têm memórias confusas do que passou. E muitas vezes eles se isolam, muitas vezes eles não perguntam, e muitas vezes perguntam. E com tudo isso, ele tem muito medo. E ele tem desejo interior de estar bem, de se reconstruir, de refazer a sua vida. Enquanto ele está na instituição, muitas vezes ele se apega àquela mãe social, àquela cuidadora, né, da casa-lar, da casa de acolhimento, como vocês falam aqui em Curitiba, a gente diz instituição de acolhimento. Então, com tudo isso, eles são crianças desconfiadas, são crianças que têm medos, são crianças que têm feridas, muitos foram espancados, muitos foram abusados, e com isso eles se fecham, eles se isolam, tá? Então, essas feridas ficam ocultas, muitas vezes leva muito tempo para eles abrirem a fala para vocês. Então, ele tem muito medo de você, como você vai ter medo do filho também, porque não vai saber o que fazer, e ele tem esse medo também. Então, é um momento muito importante, é aquele momento de aproximação e convivência. Não tenham pressa de levar para casa, conheçam bem. Aconteceu uma situação, não sei aonde que foi, a gente fica sabendo através dos grupos, né, que uma menina de 12 anos estava prontinha na família, estava tudo 10, tudo perfeito, de repente, ela não quis mais. Então, são coisas que acontecem devido a esse passado, devido a essas lembranças, devido a essas decepções, devido a esses sofrimentos, que são muitos, seja sofrimento físico, seja sofrimento emocional, seja fome, seja porque apanhou, seja porque ouviu o que eu não precisava ouvir, né? Então, as rupturas afetivas que acontecem durante a vida, muitas vezes são boas e muitas vezes são difíceis. O toque, por exemplo, o que é tocar o outro, abraçar o outro? Tem criança que não se deixa abraçar, que fica endurecida. Por quê? Porque ela tem medo da mão do outro, ela apanhou antes, então por que ela tem medo? Então respeite, não vai chegando no adolescente já abraçando, beijando, veja o que ele quer, o que ele permite, né? O que mais? Então os comportamentos dos adolescentes, eles são muito variados, cada um é cada um. Alguns são provocadores, alguns desafiam, alguns contestam, alguns ficam calados. Então, cada um tem uma resposta para a tua ação, a tua pergunta, a tua convivência, enfim, né? Muitas vezes, eles projetam nos pais o que eles sentiram antes em relação aos adultos que eles conheceram. Nós temos um caso no nosso grupo, da mãe que adotou um menino de 12 ou 13 anos, essa mãe apanhou do filho. O filho bateu nela, na nova mãe? Não. Ele estava batendo na antiga mãe, na genitora. Então, a gente tem que entender tudo isso. Qual é o sentimento que ele tem em relação ao homem? Qual é o sentimento que ele tem em relação à mulher? Tudo isso leva tempo para você entender. Por isso, aquele momento de convivência muito grande. O que eles aprenderam nas suas famílias, eles vão repetir. Se ele apanhou, ele vai bater também. São coisas que eles trazem, são verdades que vão aparecendo no decorrer da existência das pessoas. Todos nós temos um passado, todos nós temos nossas lembranças, todos nós temos traumas ou coisas boas, depende de cada situação, que a gente repete nos comportamentos, muitas vezes até de forma inconsciente. Deixa eu tomar um golinho de água. Muito bem. Se você tem expectativas sobre como será esse filho, qual será seu comportamento, qual será as reações que ele vai ter nessa família, ele, por outro lado, também tem expectativas. Ele também tem sonhos. Você pode ainda ir lá na vara da infância e dizer, eu quero uma criança, um filho de tal idade. Quero que tenha saúde, quero que tenha isso ou aquilo, características, né? Menino, menina, etc. E o filho, o que ele pode escolher? Ele pode escolher você? Ele não escolhe você. Ele aceita você.
Por isso você terá que conquistá-lo. Muitos, principalmente os menores, os mais velhos já têm mais visão, né? Mas os menores, eles acham que vão para a casa da família, que vai ser tudo 10, não precisa ir para a escola, não tem regras, não tem nada, vai ser uma maravilha, né? Tem os sonhos deles de passear, de viajar, etc. Então, pode acontecer também que ele se decepcione com o que você vai oferecer para ele. Então, a gente tem que conversar muito antes, tudo, sobre as regras da casa, sobre o que você quer, o que não quer, sem rigidez. Tudo num passo a passo, gente. De repente, ele chega na tua casa e você passa 10 regras, ele vai ouvir alguma coisa? Não vai guardar nada, né? Tem que ser devagar. Muito bem. Vocês também vão enfrentar preconceitos, principalmente aqueles que adotam crianças maiores, filhos maiores. Um amigo nosso, ele recebeu um menino de 8 anos e a família disse, puxa, não tinha um pequenininho? Para que um tão grande? Ele vai crescer, vai te bater, vai fazer isso. Aquelas bobagens que todo mundo já escutou, né? Tem 10 anos e não lê direito. Também pode acontecer. Cabelo, aqui no Sul tem muito essa história de cabelo ruim, bobagens que acontecem, porque o Sul é muito europeu, né? Então, existe esse preconceito aqui no Sul. Eu fui numa cidade de Santa Catarina, gente, vocês precisavam ver. Eu nunca vi gente tão cor de leite, né? E o medo deles. E não tinha criança para adoção na cidade. Uma cidade alemã não tem filhinho para adotar de jeito nenhum. Tinha que ser de fora. E tinha a questão da cor da pele. Então, existe preconceito, existem dificuldades regionais também para acontecer, né? A escola, né? Muitas vezes ele tem atraso escolar, geralmente tem. Tem aqueles que vão se desenvolver rapidinho e tem aqueles que têm mais dificuldade, né? Que repetem o ano e tudo mais. Mas veja bem, a criança estava cheia de problemas. Vai para a escola, fica escutando aulas, ainda mais agora no computador. Ele fica lembrando de suas dificuldades familiares, de seus problemas, fica vendo os amiguinhos, tudo isso. Então, essa ansiedade vai refletir na aprendizagem, porque ele está sem energia psicológica. Ele não é que ele não seja inteligente, ele está com dificuldade de concentração, está com dificuldade de entender o que está acontecendo na sua nova vida. Então, o problema é de consciência, né? E se os pais ficam muito ansiosos, também piora a situação. Então, tem um casal que recebeu as meninas grandes, eles falaram que importa que elas sejam felizes, não precisa ir para a faculdade. Faz o que puder, nem que seja um trabalho simples, não precisa ser letrado. É aquilo que a criança tem de potencial. Então, respeitar esse potencial da criança, né? Uma coisa que muita gente se preocupa e muita gente pergunta é sobre a hereditariedade. O que é importante, gente? Importante que ele tem saúde, que ele tem mãos, que ele tem braços, que ele tem pernas, que ele está bem, ou, de repente, não tem braço e está sendo adotado por você. E daí você vai ajeitar. São coisas da vida. A genética, aquilo que nós somos, a nossa estatura, a nossa conformação óssea, a cor dos nossos olhos, o tipo de cabelo, as características externas, alguma coisa de saúde, são genéticas, que representa 20%, 25% do que nós somos. E o resto do que a gente é? O resto que a gente é vem do meio ambiente. O ambiente que você teve a oportunidade de aproveitar, você teve livre-arbítrio para fazer escolhas, você aproveitou situações para aprender, para ter uma profissão. Quanta gente que tem uma profissão, que está lá no emprego e é chamado para um cargo diferente, fica com medo, não vai? Depende de você escolher. São suas oportunidades, aquilo que é a epigenética. Epi quer dizer em volta da genética. E o que está em volta da gente? O meio ambiente. Então, tenha confiança no que você vai fazer com seu filho. Veja as oportunidades que vocês têm aí em Pernambuco, em Recife, cursos. Hoje em dia tem tanta coisa pela internet para aproveitar. São coisas do meio ambiente. Até você pode aproveitar coisas novas, fazer um curso à noite aí, pelo EAD, né, que está na moda agora. Então, não tenha medo do aspecto da criança. O que vale é o que você vai fazer com essa criança. Muito bem. Uma outra coisa
que preocupa no caso de crianças maiores, devia ser uma preocupação com crianças de todas as idades, mas a criança maior, é sobre a sexualidade. O que é sexualidade? É uma conduta, é um comportamento adquirido com a base no que você é biologicamente, e vai se expressar de acordo com o seu desenvolvimento. Então, são coisas que acontecem com a gente, com os parâmetros do ambiente que nós vivemos. Então, o ambiente ajuda a nossa formação. Tem coisas que vêm, que acontecem, que não tem jeito, mas falar de sexualidade é falar sobre vida. Os pais, muitas vezes, têm muita dificuldade de conversar com a criança, mas precisa conversar. Se prepare, gente. No meu site, no Adoção Segura, tem um artigo sobre sexualidade, dê uma olhada lá. Muitas vezes a dificuldade maior não é do filho, é dos pais, porque os pais não estão muito seguros, não têm muita informação, e tem que prestar atenção também na evolução da criança, que idade ela tem, o que ela entende. Então, sempre ir devagar, um passo a passo. Vamos observar que hoje em dia existe uma coisa que se chama celular. O jovem, ele faz pesquisas no celular, não tem como. O que mais que te preocupa aí nessa fase? Com as meninas, por exemplo. Quem vai adotar uma menina, seja menor ou seja maior? Ela está, por exemplo, se ela tem 11, 12 anos, ela está na fase de desenvolvimento hormonal, vão crescer as mamas, crescer pelinhos púbicos, crescer pelinhos nas axilas. Então, vamos ensinar a higiene, vamos ensinar a usar desodorante, vai ter que conversar com ela sobre menstruação, como é que forma essa menstruação. Também logo vocês vão ter um material sobre isso escrito, tá? Que a gente está preparando. E tudo isso precisa ser conversado. O ginecologista vai precisar levar a menina no ginecologista, explicar para ela o que é um ginecologista, o que é um exame. Tudo isso são coisas que você tem que se preparar desde agora, mesmo que você adote uma criança menor, um dia ele vai ser adolescente e vai ter que se preparar sobre isso. Os meninos têm ereção, os meninos podem ter fimose, ensinar a higiene, também usar desodorante, ensinar a ter respeito, eles e elas, ter respeito. A gente escuta tanta coisa hoje em dia de feminicídio, de espancamentos dos casais. Gente, eduquem teu filho para respeitar o outro. E você, pai, você, mãe, sejam exemplos disso. Exemplo do teu comportamento. Você é modelo do que é ser homem, do que é ser mulher. Você é exemplo do que é ser marido e o que é ser esposa. Então, comemorem suas datas, tenham carinho um com o outro, apresentem com uma florzinha lá no dia dos namorados, no aniversário. Tudo isso o filho vai vendo e vai aprendendo o que é vida conjugal. Seja casal, seja homoafetivo, vão aprendendo esse respeito de um com o outro, esse carinho que um tem com o outro, tá? Então, são coisas muito simples, ao mesmo tempo muito difíceis para alguns. Então, é na família que a criança vai se construir. Ela vai construir sua identidade ou reconstruir, né? Vai ter nutrição emocional, carinho, vai ter o conforto de um colo. Falar em colo, gente, vocês já ouviram falar, certo, nos cursos, das regressões que as crianças têm, né? Tem um caso de uma adoção de uma pessoa bem crescida, com 17 anos, e queria colo. Minha mãe se espantou, disse, mas tão grande que é colo, mas ele tinha 17 anos na vida cronológica, mas a vida emocional era outra, ele podia ter 12, podia ter 13 na parte emocional, né? Então, vocês têm que respeitar essas coisas que acontecem também, de querer dormir junto, pode acontecer, de ter medo de dormir sozinho, muitos pais preparam um quartinho lá para a criança, e a criança quer dormir junto com os pais. Tem uma história de um casal que o menino tinha medo de dormir na caminha dele. O que eles fizeram? Eles foram acampar no quarto do filho. Os pais dormiram no chão ao lado do filho para ele se acostumar com o quartinho dele. Então, são coisas simples, mas que você tem que escutar a tua intuição. Você tem que ver o que acontece. Converse muito com quem tem filhos. Se vocês têm amigos que têm filhos pequenos ou maiores, pegue esse filho para passar o final de semana com você. Os outros pais vão ficar muito felizes, né? E vocês vão poder conviver com uma criança maior em casa. Vai ser bem interessante para você aprender a lidar com isso. Então, a criança, ele muitas vezes não sabe se expressar, ele não sabe
construir suas defesas, e você, família, é referência. Muito bem. Então, esses pais da criança maior que vem com história, não fiquem perguntando o que aconteceu. Espere, é daqui para frente. Quando ele confiar, ele vai falar. Aos poucos ele vai falando. Quando ele tem segurança de conversar, de ser entendido, né? Então, vocês têm que ser firmes, mas, ao mesmo tempo, têm que ser confiantes. Brincar, gente. Ah, vem um adolescente, o que eu vou brincar? Tem joguinhos, tem quebra-cabeça, tem tanta coisa para fazer. Vocês que moram aí no litoral, vão dar uma volta na praia, conversar, dar uma corrida na beira do mar. É uma brincadeira, respeitando o limite de cada um, né? Então, entender que você vai ter que dedicar tempo para o seu filho. Não adianta tirar da instituição, pôr numa escola integral. Não adianta tirar da instituição e deixar o dia inteiro em casa com uma avó, por exemplo. A adoção não é da avó, a adoção é de vocês. Então, entendam tudo isso, né? Ver o que a criança gosta, o que não gosta, por que ela se irrita com algumas coisas. A irritação sempre nos remete a alguma coisa que nós vivemos. Então, não julgue, entenda, né? Tenha paciência, enfrente. Pode ser que você encontre desapontamentos. Sim, desapontamentos são coisas normais da vida. Nós nos desapontamos com os amigos, com os filhos, com as pessoas em volta. Por que não? É normal. Então, a vida de casal, a vida de pais, a vida de ter família é um trabalho diário e contínuo, sempre, né? Então, teu papel é dar segurança. Teu papel é dar suporte. Teu papel é dar amor. Ah, mas eu olhei para ele, já tenho que amar? Não. Vocês que são dois aí, quando vocês se conheceram, vocês já se amavam direto? Vocês foram se construindo. O amor vai sendo construído. Tem amor à primeira vista, sim. Tem simpatia à primeira vista, tem uma empatia, digamos. Mas aquela coisa de você gostar é uma construção que vai acontecendo no decorrer do tempo. Como eu já falei, as regras da casa passaram aos poucos e não entender que a origem dele seja a causa de tudo. Entender que tem uma origem, sim, tem problema, tem, mas vamos respeitar e vamos tocar a vida para frente, né? Estar disponíveis no amor. A figura aí, gente, a menina dormindo. Lembre-se que adolescente dorme bastante. Também, porque ele está crescendo, né? E eles têm que ter bastante força psíquica para suportar isso tudo. E vocês também. Então, a força psíquica dos dois lados, tanto do pai como da mãe, né? Para a adoção dar certo, gente, tem que persistir, tem que ter disponibilidade, tem que ter segurança. Há necessidade de um renascimento. Um renascimento de quem? Dos dois lados. Vocês vão renascer como casal, ou como dois. A criança vai renascer. Ela vai encontrar uma nova casa, vai encontrar novas pessoas, novas personalidades. Então, começa uma vida nova para eles e uma vida nova principalmente para os pais, que geralmente já estão há um bom tempo juntos, né? Então, tudo é devagar. Então, vai acontecer o momento de se construir uma vinculação. Só que isso, como já falamos, não é de repente. Cada dia é um novo dia, um passo a passo, né? Então, respeitar a história do filho. Veja que esse filho está renascendo num solo árido. Conhecer a sua história por ele? Não. Conhecer a história pela técnica da vara da infância. Devagar ele vai se mostrando, devagar ele vai contando. Lembrem-se que as técnicas apresentam uma história que elas conseguem resgatar. Muitas vezes tem muita coisa que elas não sabem também, que não podem passar para vocês. Então, quando vocês forem chamados para ler o histórico do filho, sejam atentos. Façam pequenas anotações até, porque entendendo o passado, a gente vai entender o presente e o futuro, né? Muito bem. Buscar explicações, então. Tudo que vocês puderem descobrir antes, no período de convivência, é melhor. Passar pela necessária preparação. Muito bem. Fizeram um curso de preparação. Tem lugar que tem 1 dia de curso. Tem lugar que tem 3 dias de curso. Tem lugar que tem 1 hora de curso. Tem lugar aqui em Curitiba, nós temos 10 horas, agora não tem nada, só online, né? Então, essa preparação, fazem aquilo e acham que está pronto.
Eu sempre digo, gente, vocês terminando, quando nós tínhamos os presenciais, quando eu terminava o curso, eu dizia para eles, vocês terminaram o maternal. Agora vocês têm que fazer o fundamental, têm que fazer o ensino médio, têm que depois fazer a faculdade e depois vem a pós-graduação. Pós-graduação é quando o filho chega, é o pós-adoção. Então, esse período de convivência deve ser muito bom, muito bem feito, muito consciente para que dê certo, principalmente no adolescente. Ok. Algumas casas-lares oferecem tanta coisa para a criança, tem inglês, tem computador, tem parquinho, tem isso, tem aquilo, oferecem escola, oferecem até cursos profissionalizantes, que tem adolescente que não quer sair. Então, por isso é muito bom, na hora que você está indicado para um adolescente, ver bem essa questão, se ele quer mesmo sair, se ele não vai desistir de você depois, né? Porque não é só os adultos que desistem, muitas vezes o filho desiste também, né? Então, na adolescência, na adoção do adolescente, cada caso é um caso. Tudo é diferente. Nós todos somos pessoas singulares. Cada um de nós tem uma experiência de vida, cada um de nós tem uma visão, cada um de nós tem uma trajetória. Tudo é único. Por isso, não podemos dizer, vai ser assim. Não, de jeito nenhum. Cada caso é um caso. Né? Então, o que dá certo para um não dá certo para outro. Por isso, gente, se vocês puderem ter aí os encontros de pós-adoção, é uma experiência extremamente útil para você ver que o que acontece com você, muitas vezes acontece com outro também. Então, não saiam, mesmo depois que o filho chega, enquanto vocês estão esperando, não saiam do grupo de apoio, porque tudo aprendemos diariamente. Eu não perco as lives, embora tantos anos, eu continuo tendo meu caderninho de anotações, porque é importante a gente anotar também. Vocês estão fazendo anotações das aulas que vocês têm? É muito importante anotar, porque nós não gravamos tudo, a gente esquece, gente. E o caderninho é bom. Um caderninho, não é folhinha avulsa. Pega um caderno só para isso. Pega também um caderno ou uma pasta, o que você quiser, para você fazer o diário da adoção. Enquanto você está esperando o seu filho, vai anotando. Hoje eu participei de uma live e falaram isso e isso. Hoje eu estou mandando um recado para você, estou esperando por você. Põe fotografia sua, com a palavra adoção, com camiseta. Vai construindo um caderninho, porque vai mostrar para ele a história dele, da espera, a gravidez gestacional dele, né? A gravidez psicológica, não gestacional. Pode passar. Então, a gente não pode mudar nada. O que passou, passou. Mas a gente pode rever, a gente pode reconstruir, a gente pode evoluir, a gente pode ler, a gente pode estudar, a gente pode aprender e rever seus conceitos, né? Então, isso é importante que vocês façam, né? Para busca de crianças maiores ou adolescentes, aqui no Paraná nós temos 2 projetos. Um chama-se Projeto Encontro. Esse projeto é feito da seguinte maneira: somente pessoas habilitadas que podem participar. Eles passam por um treinamento, por informações de como se comportar na hora que encontra a criança, do que pode falar, do que não pode, o lanche que ele vai levar para essa reunião festiva que vai ter. Esses habilitados preparados, daí eles vão se encontrar, geralmente num ginásio de esportes, com os adolescentes das instituições. Esses adolescentes também são preparados pelas mães sociais, pelas psicólogas, dizendo que eles vão participar de uma reunião festiva e que vão conhecer pessoas que querem adotar, mas que necessariamente eles não se garante que eles vão ser adotados. Será uma forma de conhecimento apenas. Daí começam, no ginásio de esporte, geralmente é de uma faculdade, os estudantes de educação física fazem atividades de uma forma tal que todos habilitados se encontram com todas as crianças. Através dos jogos, é feita uma dinâmica lá, que não sei explicar direito para vocês, porque eu não faço parte do grupo, só assisti. Então, todos se encontram. E o que eu vi? Eu vi que tinha menininho que já chegava num pretendente. Tinha pretendente que já ficava de olho no outro. Com tudo isso, nós já tivemos 56 adoções de crianças grandes. Tá?
Lógico que na hora que há esse encontro, que eles querem se conhecer, o trabalho sai do grupo de apoio e vai para a vara da infância, porque é da alçada da vara cuidar do processo, né? O A.Dot é um aplicativo de celular, onde vocês vão encontrar os vídeos das crianças maiores. Agora, na pandemia, diz que houve muita procura e está tendo muita aproximação dessas crianças, tá? Então, se tiverem interesse, pesquisem sobre esses casos, essas situações, né? Vocês procurem na internet, gente, síndrome normal do adolescente. Se você pretende adotar um adolescente, leia lá. São 10 itens que o Maurício Knob e a Berasturi fizeram, e dá direitinho, desde a busca da identidade, a parte da sexualidade, enfim, tudo que acontece com adolescentes resume em 10 itens. Busquem lá, síndrome normal do adolescente, tem no Google, tá? Busquem lá e leiam com muita atenção. Muito bem. Aqui uma frase que eu escutei, não sei de quem, e gravei, porque eu achei muito legal, diz o seguinte: o único lugar que o sucesso chega antes do trabalho é no dicionário. Então é isso. Para você ter sucesso, você tem trabalho. Para que você esteja bem com tua adoção, com teus filhos, você tem que se dedicar, você tem que trabalhar muito. Trabalhar no caso de vivência diária, de entendimentos e tudo mais. Para ganhar dinheiro também, né? Vamos lá? Então, na adoção sempre é uma oportunidade da criança se reconstruir, ter uma nova vida, ter um novo horizonte. Com isso, nós vamos terminando, desejando que vocês aproveitem o que a gente falou. Estamos mais disponíveis para uma pergunta. Se quiserem falar comigo, veja meu e-mail, né? aliapaulivia@gmail, que o e-mail eu gosto mais. E a Adoção Segura é meu site, que tem muitos artigos que vocês podem ler, podem copiar para estudar no grupo, é tudo aberto, tá? Tem os livros também, que Renata e eu escrevemos, tem um livro Adoção e seus Desafios, tem Adoção e Preparação também do curso, tem muita coisa que a gente precisa ler. Nas Paulinas tem Exercício da Fertilidade Afetiva, também é um livro muito gostoso. Enfim, está tudo lá no site, dê uma olhadinha. A Juruá, que é a nossa editora principal, eles têm e-book. Então, pelo e-book é muito fácil de você conseguir a leitura, né, por um precinho lá de centavos. Muito obrigada, estou disponível para o que vocês precisarem. Agora com você. Só um pouquinho, que vamos ter a auditoria aqui para voltar ao normal. Tem um botãozinho aí embaixo, interromper, pronto, aí interrompendo já volta. Certo. Pronto. Então, vamos lá. Gente, aliás, trouxe mais algum... Assim, de repente são várias informações, né? E muitas perguntas, eu tinha feito algumas perguntas aqui, de repente, indiretamente, ela já respondeu já algumas, né? Já respondeu já algumas de forma tão efusiva, assim, tão direto, tão simples e, poxa, realmente. Mas é interessante a gente comentar algumas coisas até que ela falou. A gente tem um grupo, o NAPA, que é o Núcleo de Apoio Pós-Adoção, né? Capitaneado aqui por Emilene Freire, que é uma das pessoas que está aqui, e Andressa. Eu não sei se ela está presente na reunião hoje, mas, assim, e muita coisa que você falou, justamente ele tinha trabalhado hoje na reunião, um pouco antes, né? Aí terminou de 2h50, aí por isso que eu demorei um pouquinho para acessar. Mas, assim, umas perguntas que eu estava notando, eu vou fazer essa pergunta para a Alia, né? Algumas ela já respondeu. Mas, de repente, vale a pena eu escutar um pouco da experiência da sua área. A respeito do que você já vivenciou, do que você já viu, né? Das necessidades dos adolescentes que estão no acolhimento, né? As necessidades, quando eles querem ser adotados. Assim, o que eles mais desejam? Quais as necessidades mais visíveis neles? Bom, acho que é ter família, né? Em primeiro lugar. Olha, Márcio, eu não visito instituição de acolhimento, eu não tenho estrutura emocional para isso, então meu trabalho é sempre com adultos, com os pretendentes. Eu não tenho informação dos adultos. Você tem alguma informação, Renan? Na verdade, eu não.
A Renata já trabalhou em instituição. Vem cá, Renata, Não, socorre aí. Era só... E ela faz pós-adoção aqui em Curitiba. Eram com crianças mais novas, né? Mas os adolescentes, de uma forma geral, eles procuram muito a questão da segurança emocional, né? Sentir-se querido, respeitado e amado. E essa construção a gente só pode fazer no dia a dia, a gente só pode fazer através de uma atitude após a outra, né? Uma confiança que você precisa comprovar que ele pode depositar em você a cada dia, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles têm que trabalhar, às vezes, as questões de reconstrução de alguns conceitos que receberam na família de origem, né? Às vezes até dentro da escola, como uma forma de proteção em relação especialmente à questão da sexualidade. Alguns apresentam um pensamento de que a sexualidade não é uma coisa boa, que é uma coisa ruim, ou suja, ou pervertida, de uma forma geral. Então, a gente precisa estar acompanhando o que eles sabem, o que eles conhecem sobre o tema, o que está adequado, o que precisa ser reconstruído. Isso dá um pouco de trabalho, mas é muito gostoso, depois que a gente termina esse trabalho, né, verificar o resultado que eles conseguem atingir. Muitas vezes não sabem como se portar, porque vieram de famílias desestruturadas, às vezes presenciaram a questão da relação sexual dentro de casa, né? Ou passaram por algum tipo de experiência nesse sentido. Então, a gente precisa trabalhar bastante a questão do afeto, da compreensão, da reconstrução de pontos essenciais na vida do adolescente, mas principalmente a questão da confiança e do afeto. Tem a história de um menino que foi adotado com 12 ou 13 anos, e quando apareceu essa questão da sexualidade, ele disse que já sabia tudo, que ninguém precisava informar nada, porque o tio oferecia revistas para ele se educar. Tem uma outra história de crianças menores que a cuidadora encontrou um deitado em cima do outro, porque era o que eles viam em casa. Então, são muitas situações que vão aparecer. Teve uma história que eu escutei há muitos anos atrás, no ENAPA, até nos primeiros ENAPAs, que a menina foi adotada grande também, de uns 12, 13 anos, e num determinado momento o pai entrou no quarto deles, no quarto pessoal, e a menina estava deitada na cama, despida, e disse para o pai: hoje eu vou te servir, porque era isso que ela fazia anteriormente. Então, são situações bastante complicadas que podem surgir, e que você tem que ter presença de espírito, não se espantar, não ficar desesperado, porque você tem que resolver. Esse pai conversou, disse que ele era pai, que não precisava dela, etc, para resolver a situação. Eu sei que essa menina hoje em dia é uma médica. Você pode falar da questão da regressão também, que acontece nos adolescentes. Pois é, mas eu já falei da regressão. A regressão que acontece também nos adolescentes, do menino grande que queria colo, né? Pode acontecer, sim. Entendido. Olha, na experiência que você fala, você trabalha mais com os adultos, né? Assim, do ponto de vista dos adultos, qual que você visualiza, ou eles comentam, né? Qual os principais entraves dele em não querer adotar adolescentes ou crianças maiores, assim? Qual seria o principal, vamos dizer assim, justificativas deles? E também, ao mesmo tempo, quais seriam aqueles justificativas de dizer, não, eu não tenho problema nenhum adotar adolescentes por causa disso? Você poderia dizer essas duas vertentes, por favor? Bom, geralmente, quando eles querem de 0 a 3 anos, eles dizem que querem educar do seu jeito e querem acompanhar o crescimento, a evolução da criança. É um dos motivos que é alegado. E muitas vezes esse pretendente tem idade avançada e ainda que é pequenininho. Ele não vai ter condições, vai ser pai, avô, tia, mãe, avó, né? E é difícil. Eu fui, no meu tempo, deixa eu falar um pouquinho do que eu vivi, então. No meu tempo de adoção, que foi lá nos anos 70, eu tinha 35 anos quando a Renata chegou. Naquele tempo era só bebê e era adoção de rua ilegal. E nosso processo foi adoção pela via jurídica, porque nós não queríamos segurança, né? Então demorou, esperei bastante, houve um preparo, fiquei esperando 1 ano e meio mais ou menos,
para a chegada da primeira filha. A segunda filha já veio mais depressa, então as duas filhas, eu tinha 2 filhas com 1 ano e 2 meses de diferença, eu tinha 2 bebês. E naquele tempo era assim, e como eu disse, eu já tinha 35 anos, quando eu tinha 50, elas tinham 14 e 15 anos. Já foi corrido, gente. Para nós já foi corrido. Meu marido e eu tínhamos a mesma idade, né? E eu acho assim, que era tempo das festinhas, o tempo de buscar de noite, a gente trabalhava, você fica cansado. Há um conflito de gerações também. Então, muitas vezes, o indivíduo está bem mais, com mais idade e que é pequenininho. Como é que vai ser esse conflito de gerações? Vai ser difícil. Então, é bom pensar muito na sua idade. Vocês que são casais, quanto tempo que vocês estão juntos? Se vocês têm 10 anos de casamento, podia ter um filho de 9 tranquilamente, mas querem beber. Outra situação que eu encontrei num curso por aí, uma mulher sozinha, de 69 anos, que queria uma adolescente. Daí nós começamos a perguntar por que ela queria uma adolescente, qual era o motivo dela, solteira, muito rica, e ela queria alguém para herdar seus bens. Veja só que motivação. Outra situação que eu encontrei no curso também, um casal com mais de 70 anos, cujos filhos já cresceram, cujos netos já cresceram, e eles estavam com saudade de uma criancinha correndo pela casa. Então, são motivações incríveis que a gente vê. Quando um pretendente quer adotar um adolescente, muitas vezes eles têm um filho já, e querem mais um filho para ter companhia para o outro que já viveram, ou que já viveram a fase das fraldas, das dor de garganta, dor de ouvido, do nascimento dos dentes e tudo aquilo que a criança pequena vai passar, das vacinas, né? Então, as motivações são variadas. Cada pessoa tem uma cabeça, gente. A gente encontra motivação de tudo que é jeito. E nós, no curso, nós fazemos, não sei se você já escutou essa história, Márcio, da entrega das bonecas. E nós entregamos bonecas, nós temos bonecas bebê, nós temos boneca maiorzinha e nós temos uma boneca adolescente. Sim, conte, por favor. Então, a gente dá, no primeiro dia do curso, a gente entrega o filho boneca para o pretendente. E junto acompanha uma ficha com o histórico desse filho, rotina necessária. Na hora tem que dar de mamar, tem hora que tem a mamadeira, tem hora que a maiorzinha tem que ir no dentista, a maiorzinha tem que ir para a escola. Então, toda a rotina. Eles ficam durante o curso todo com essa boneca em casa. Foi o que a gente inventou e que deu muito certo nos cursos presenciais, porque aquilo, você quer um filho, você fica imaginando um filho dentro da tua casa, mas a boneca é uma presença física dentro da sua casa. Como você tem um cachorrinho, você vê o cachorrinho, tá ali, faz cocô, faz xixi, tem que dar ração, você tem que cuidar. Então, com a boneca, com a rotina da boneca, teve gente que desistiu da adoção, por incrível que pareça. Diz, nossa, filho é tudo isso? Não quero mais. Aconteceu. Poucos casais, mas aconteceu. Então, são experiências que a gente tem que ir criando, gente. Criando. Vocês nos grupos têm que ter criatividade, né? De preparar esses casais. Tem uma pergunta no bate-papo nosso aqui, que a Érica Mendonça pediu para eu perguntar o seguinte: tratamos aqui da adoção de pessoinhas com 11 a 13 anos, e quando tratamos de adolescentes com 17 e 18 anos, a partir da adoção por busca ativa, o que muda? E aí ela continuou a pergunta querendo saber o seguinte: será que adolescentes que passaram 2/3 de suas vidas num abrigo ainda têm memórias da sua vida intrafamiliar? Tenho, você não se lembra da tua infância? Eu me lembro quando meu irmão nasceu, eu me lembro quando eu fui para a escola, eu me lembro quando eu ganhei uma boneca, eu me lembro de tudo, e tenho 83 anos e me lembro. A gente lembra. Então, eu não sei, eu não vejo diferença, né? Lógico que a criança, o jovem que ficou mais tempo na instituição, mais tempo longe de sua família de origem, ele tem um histórico mais pesado, mais difícil. Ele tem que assimilar tudo isso, mas eu acho que no fundo é a mesma coisa. O que você acha? Mesma coisa?
Não, Não? não. Ela acho que é a mesma discorda. coisa. Ela discorda. Então, vamos lá. Eu acho que as lembranças que os filhos, as crianças que estão, ou adolescentes que estão há mais tempo dentro da instituição de acolhimento, da família acolhedora, elas podem ser fantasiadas, ser romantizadas para melhor, né? Às vezes a questão da família é mais sofrida para a criança, para o adolescente, e eles conseguem dar uma amenizada nessa fantasia mais amorosa da situação. Ou às vezes existe um esquecimento, não necessariamente real, né? Uma questão de eu não quero falar sobre a minha vida anterior com você, e isso leva um tempo para você estar, para que ele traga para você, exige muita confiança, abrir o coraçãozinho das dores que a gente sente, né? E ao mesmo tempo ainda temos aqueles que esquecem de fato, mas a memória, ela fica inconsciente e ela é atemporal, então a gente tem que cuidar com os gatilhos emocionais, que são as reações que a gente não entende por que estão acontecendo naquele momento, mas que tem a ver com a história de antes, muitas vezes. Por isso o gesto ou a atitude de outro muitas vezes traz em nós lembranças, né? E tem aquilo que a gente deleta, né? Às vezes eu não quero mais saber disso, não quero mais lembrar disso. Pode acontecer de deixar numa sacolinha do lado, né? Os chamados traumas, né? Muitas vezes os traumas da gente, aí faz tanta questão de esquecer, que é tão doloroso para a gente. Eu aprendi que até o cérebro também da gente ajuda também, vamos esquecer aquilo ali, você não está preparado psicologicamente para passar por isso aí ainda, então quando você tiver uma estrutura emocional mais, você pode até relembrar depois dessa passagem, né? Eu digo isso até por experiência mesmo, que às vezes acontece a gente, tal dia aconteceu isso comigo quando eu era pequenininho, e eu me lembrei disso, acontece uma coisa, mas foi na época, hoje para mim é besteira, né? E, Alia, uma pergunta assim que eu queria fazer, já que você é da área de biologia, né? Criança mais velha ou adolescente adotada é de outro planeta? É diferente dos filhos biológicos? A mesma coisa. Tem gente que acha que é diferente, parece que é outra coisa. Quando nós fizemos a adoção pela via jurídica, nós viramos fontes de informação, porque todo mundo adotava pela rua, registrava e pronto, e daí as pessoas nos procuravam em casa. Por isso que eu entrei nesse movimento, porque a vida me colocou, né? Então, vinham pessoas indicadas pelo pediatra, por alguém, olha, fale com a Leosíris, que eles sabem, eles adotaram pela via judicial, como é que faz. Então, as pessoas, a nossa casa era aberta sempre para essas perguntas. E as meninas, a Renata, vocês viram aqui, ela é miudinha, morena, né? E a Fernanda, ela é alta e loira. E branca. Bem branquinha. Eu não escolhi o que ganhei e estou satisfeita com o que eu ganhei. Muito bem. Então, as pessoas vinham e muitas elas tinham 6, 7, 8 anos, muitas vezes queriam ver as meninas. Ver os ETs, né? Daí, elas chegavam, a Renata não gostava muito de chegar, era mais retraída, e a Fernanda entrava na sala e dizia, pronto, aqui estão os ETs, era a expressão que ela usava. E uma outra coisa muito, muito importante que aconteceu também nessa fase delas, de 7, 8 anos, tinha uma pessoa aqui do Sul que vendia crianças para Israel, não sei se vocês lembram dessas histórias lá dos anos 80, até por isso que foi criada a SEJA, da Adoção Internacional, para evitar isso. Essa pessoa, acho que está presa até hoje, não sei dela. Mas, enfim, a televisão mostrava as pessoas sendo resgatadas, porque ela roubava a criança e vendia. Daí a polícia ia lá para pegar a criança de volta. O que as minhas filhas faziam? Quando alguém tocava a campainha na nossa porta, as duas se enfiavam dentro do guarda-roupa, gente, para se esconder, de medo que os genitores aparecessem, que alguém aparecesse. Então, veja bem, você tem que mostrar para o teu filho, mesmo que ele tenha 17, 18 anos, que agora você é o pai, que agora você é a mãe, que agora com essa pessoa, ele terá segurança, que ele é filho para sempre, que a adoção não é um passeio por uma família, a adoção é para ficar numa família. E o que é diferente, você perguntou no começo, né, da diferença. Eu não sei o que é diferente, eu não tive filho biológico.
Elas são biológicas, mas não são do meu corpo. Então, eu não sei como é que é diferente. Pelas sobrinhas, pelas netas, tudo igual. Tinha dor de barriga, na hora de nascer dente dói, na hora de dor de ouvido, na hora de tomar vacina, na hora de ir para a escola, as brincadeiras. Eu não vi diferença entre minhas netas e as filhas que eu tive, tudo igual. Eu tenho 2 netas geradas pela Renata e pelo Leocádio, e temos 2 netas pela adoção que chegaram crescidas, 2 irmãs com 8 e 5 anos. E essa minha filha, você vê, a Renata está seguindo com a idade mais ou menos o que eu segui, na idade de adoção, idade dela ter os filhos. A Fernanda tem 47 anos e tem uma filha de 19. Vocês vejam só, quando ela tiver 50, a minha neta vai ter 22. Eu, quando eu tive 50, minha filha tinha 14, 15 anos. Quem que está ganhando? Quem adotou maior. E muito antes. Não fica esperando, e faz tratamento, e teima, e vai fazer oração, e faz promessa, e vai não sei onde. Gente, se quer adotar, adota de uma vez, não fica esperando. Você não deu de um jeito, dá de outro. O importante é você ter família. Família é tudo pra gente. É apoio, é carinho, é aceitar, é discutir também, porque não? Faz parte da vida. Não é isso? Família é isso. Temos as diferenças individuais, são normais de todas e qualquer família. Todo mundo tem erros e acertos, gente. Então, confie no seu taco, né? Confie. Excelente. Olha, uma outra pergunta que trouxeram foi o seguinte, a Márcia perguntou, para a pretendente solo, que trabalha o dia todo, qual a melhor alternativa? Colocar a criança em uma escola integral ou ter auxílio de uma babá? Eu sou a favor da escola, gente. Eu sou a favor da escola, porque a babá, você vai embora, você não sabe o que a babá está fazendo com a criança. É que nem velhinho, põe uma cuidadora para cuidar do velhinho. Gente, eu convivi muito com idosos, com minha mãe. Gente, é complicado. Você não vê o que está acontecendo em casa. Tem gente que põe câmera até para ver o que a babá faz, né? Lógico que terá um amor mais, se a babá for amorosa, um carinho, cuidado mais individualizado. Mas eu acho que na instituição, sempre um vê o que o outro está fazendo. E tem mais, a pessoa que adota tem direito à licença maternidade. Tem que usufruir disso. E durante essa licença maternidade, ela vai ver, vai poder ir para a escola, fazer o que precisa fazer. Eu não sei, eu sou a favor de que fique na escola. Não é fácil, mas eu acho melhor do que babá, porque você não sabe quem é essa babá. Pode trazer as melhores referências, mas o que faz sozinho? Tem a história da babá que ficava masturbando o menininho para ver a ereção do piá, o nenezinho, porque o nenê também tem ereção, né? Então, ela ficava chupando o pênis do menino. Tem histórias assim. Então, eu confio mais na instituição. Não sei. Olha, e eu acrescentaria até a tua sugestão, também a possibilidade de que na escola a criança está socializando, está aprendendo, né, a motricidade dela, ainda tem algo produtivo que a babá, infelizmente, ela não vai poder proporcionar, né? Sim, ela está conhecendo personalidades diferentes, pessoas diferentes, né? Eu gosto mais. Eu acho até o momento presente, o que eu mais lastimo das minhas netas é esse isolamento. Porque a adolescente está numa idade elas estão eu tenho adolescente de 11 a 19, né? Tem 4. Elas estão na idade de se apaixonar, na idade dos primeiros beijinhos escondidos, na idade dos primeiros sofrimentos amorosos, primeiros conhecimentos, e estão tudo trancando em casa, estão perdendo esse momento gostoso da adolescência, né? Que pena, mas se Deus quiser, de melhorar. É verdade. Vai melhorar. Uma outra questão que tem aqui, mas aí eu acho que eu vou pedir licença e pedir para a Renata colaborar aqui com a gente nesse sentido. Tudo bem, Renata? Vamos lá. Emilene, só de informação, né? Uma das coisas que a Alia falou a respeito para quem não fala, por que essa diferença de idade? A lei especifica que a diferença de idade, entre idades, do adotante, do pretendente da adoção, para o adotado, tem que ser no mínimo 16 anos de idade, tá certo, gente?
é muito bom saber disso aí para vocês pensarem quando vão construir o perfil do filho desejado. Obrigado. Tem juizados que até 41 anos de idade podem adotar pequenos, né? Quem tem mais de 41 já tem que adotar criança maior. Tá certo. Eu gosto desse seu discurso no sentido, Alia, da gente refletir, porque, assim, em Pernambuco não há essa restrição, né, de idade, assim, a pessoa de 70 anos pode adotar o bebê, né, então, não tendo essa restrição, acho que é um discurso interessante a gente levar para as pessoas refletirem, porque aí não existe a regra, mas você pode ter o bom senso de avaliar se está pronto ou não, né. A idade é importante, só um pouquinho, que você já pergunta para a idade é importante. Eu vejo por mim, eu fui muito presente com as minhas netas quando eram pequenas, de dormir aqui comigo muitas vezes, aquilo de casa da avó, de fazer bolo, de brincar, né? E a gente cansa, gente. A idade a minha cabeça não tem 83 anos, mas meu corpo tem. Então, é complicado isso da idade, gente. A idade mental e a idade física não são iguais. Então, os pais têm que pensar nisso, da sua idade. Pode perguntar para a minha assistente. Perfeitamente, auxiliar. Renata, a pergunta que veio, acho que você poderia responder muito bem, que a pessoa gostaria de saber em que momento é válido falar sobre terapia psicológica com a criança, ou adolescente também, né? Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu super curto uma terapia, gostava muito da minha, sinto saudades da minha psicóloga, né? Mas eu acredito que assim que a criança chega, a gente pode buscar uma orientação, não necessariamente uma terapia, tá? Mas orientações para a gente aprender a se portar como pai, como mãe, um encontro entre o profissional e os pais dessa criança, então são pais novos, né? Assim que a gente nasce mãe, nasce pai, é quando nasce o nosso filho, para nós, independente do tamanho que ele venha. Então, eu penso que esse é o primeiro ponto que a gente pode estar se aproximando de um profissional psicólogo, né? Existem algumas dificuldades maiores, eu não estou conseguindo conversar com meu filho, ele não está se abrindo comigo, né? Depois de algum tempo, eu acho que aí é mais uma razão para a gente estar procurando o psicólogo. Você percebe que ele tenta te falar as coisas, mas tem uma dor, tem uma angústia, tem um sofrimento para o seu filho, ou para você, como pai, como mãe, busque a terapia. Isso nos fortalece, nos ajuda a crescer enquanto pessoa, nos ajuda a crescer no nosso papel e na nossa função de pais, nos ajuda a estruturar a nossa família. Então, se desculpe, mas eu sou super fã mesmo da terapia, acho que todo mundo devia fazer terapia. Terapia é bom, a gente pode falar das nossas dores, dos nossos fantasmas, dos nossos monstros, sem que o outro fique dizendo que está certo, que está errado e que a gente não pode, né? E isso também eu ouvi já no consultório, uma família que o único lugar que eles podiam falar sobre as questões da adoção que se apresentavam para eles, né, eram lá no consultório, porque eu nunca dizia para eles que eles estavam errados ou certos, a gente sempre pensava e refletia juntos. Eu acho que os dependentes deviam fazer uma terapia, não precisa ser de anos, uma coisa, não sei se existe terapia mais breve, né? Tem terapia mais breve, então eu acho que todo mundo devia fazer antes do filho chegar, é muito bom. Verdade. E terapia é cuidado com saúde, autoconhecimento, bem-estar, adaptação, tem tanta coisa envolvida que como dizer que não faça, né? Não tem como. Eu acho que é tão importante a terapia quanto, por exemplo, você vai ter que cuidar do seu corpo, fazer uma caminhada, alguma coisa, é tão importante quanto. Os psicólogos, eles têm os jogos, eles têm testes, eles têm tanto preparo para ajudar a criança, né? E você sabe que quando a criança é pequena e a gente brinca com ela, os pais pensam, mas só tá brincando. Não, a gente tá fazendo tanta coisa naquela brincadeira. É tão legal você ouvir a criança por meio do personagem que ela cria para você, para se comunicar com a família, que se você, enquanto pai, mãe, presta atenção na brincadeira da criança, você descobre se ela está bem, se aconteceu algum problema na escola,
se ela está entendendo o que você está dizendo com ela, para ela, porque às vezes o personagem dos pais é o mais brabo, é o mais briguento, ou é o que está mais distante, está sempre fora trabalhando, né? Então, a gente pode aproveitar todas essas informações que a criança traz através da brincadeira, que o adolescente traz através de um jogo. Você pode ver se ele consegue ganhar, perder, se ele sabe lidar com a frustração da perda. Tudo isso são informações para você, né? Eu penso que uma das maiores questões que nós pais temos com os nossos filhos é ensinar a lidar com a frustração. Faz parte do nosso dia a dia, não tem como fugir. Verdade. Érica fez uma pergunta. A Érica fez uma pergunta que ela pergunta o seguinte: no caso de adolescentes jovens, em que a disparidade etária é tão grande que a adolescente não é aceita na escola e tem que entrar numa educação tipo EJA, né, ensino de jovens e adultos, geralmente é ofertada na parte da noite. Como ocupar esse tempo diurno quando os pais têm que sair para o trabalho? E aí aproveitaria e acrescentaria para vocês a discussão, assim, hoje as crianças têm passado, os adolescentes, muito o dia em casa, porque foi rompida a questão do presencial, de escola, de outras atividades. O que vocês sugerem? Puxa, é uma questão... Meu marido queria saber, né? Isso é uma questão delicada, né? Porque, por exemplo, para nós aqui, os próximos 14 dias é todo mundo dentro de casa, né? Você não tem como sair para levar numa aula de natação, numa aula de judô, ou numa atividade física, né? Eu gosto de que as crianças e os adolescentes extravasem a energia deles não só na parte do eletrônico, mas, infelizmente, a maior parte, nesse momento da nossa história, a maior parte das atividades são online. Então, havendo possibilidade e interesse desse adolescente, cursos de formação para a vida profissional, né, seria uma boa opção. Se na cidade de vocês já podem sair um pouco mais e já estão abertos outras atividades, matricular essas crianças e esses jovens nessas atividades presenciais. As minhas netas eu ensinei bordar, ensinei fazer tricô, ensinei, a mais velha aprendeu pelo tutorial do próprio internet, ela aprendeu a fazer, como é que chama, amiguris, aqueles bonequinhos pequenininhos, como é que chama? Quem sabe o nome? Amigurumi. É isso. Então, depende se é menina, se é menino, né? Que a menina pode se ocupar mais com trabalhos manuais, essas coisas. A guria, não sei o que podia fazer. Não, os meninos também podem. Também podem, mas é que muitas vezes existe aquilo da família, achar que é coisa de homem, coisa de mulher, bobagens antigas que ainda existem, né? Tem Juliana Paz, ela faz crochê, ela é uma presidente do GA de Recife, ela ensinou os filhos dela a fazer, e ela já mostrou várias fotos, meu filho fazendo, né? Algumas coisas de atividade, de crochê mesmo, de tricô. Eu gostava, quando era com minha mãe era costureira, eu fazia muito, botava a linha na agulha, que ela não enxergava, né? E aproveitava e costurava algumas coisas na linha. Me diga uma coisa, eu fiquei assim preocupado aqui, que uma amiga nossa aqui comentou aqui, Rita Gouveia, nossa, tenho 39 e ainda não estou habilitada, né? Capaz, onde dá tempo ainda de fazer as coisas? Diga aí. Ela está no ponto de adotar uma criança maior, está no ponto de adotar um adolescente, pronto, está resolvido, sem problema nenhum. Ela vai ganhar tempo, vai ter uma pessoa que já vem falando, que já vem fazendo, usando o banheiro, não precisa comprar fralda, não precisa comprar mamadeira, nada disso, olha que beleza. Está no ponto. Pronto, aí, Rita, aí, a sugestão de área, certo? E eu acho que totalmente válido, perfeitamente válido. Área, muitas vezes as pessoas, quando estão pensando em adotar, eu mesmo, do início, quando eu pensei em adoção, né, eu nunca pensei primeiramente em adotar uma criança maior, sempre também, como você falou, de 0 a 3 anos, na época foi de 0 a 2 anos, né? Isso foi há 12 anos atrás. Hoje minha cabeça é outra, né? Eu já
tranquilamente eu adotaria adolescente. Sendo que, claro, o desejo é uma coisa, mas a situação é outra. Hoje eu não adoto, não é porque eu não quero, porque eu realmente não posso mesmo. A vida faz com que a gente possa não ter, nesse momento, condições, não é nem só financeiras, né? Eu acho que o financeiro talvez seja o primeiro pensamento de todo pretendente. Mas, na verdade, você acha, na sua experiência, que é a primeira coisa que deve se preocupar mesmo? Ou isso aí vai passando? Não entendi o que ele falou. A pergunta é, se você acha Cortou que... o som aqui. Certo. A pergunta é, você acha que o financeiro, o lado financeiro para querer ter filhos, adotar filhos, é importante ou pode ser secundário? Bom, a criança tem que ter o atendimento das necessidades básicas. Não precisa ter luxo, gente. Eu não sei, eu falo por mim, eu fui criada em zona rural, a gente comia o que produzia, e entrei na escola com 10 anos, meus pais me alfabetizaram em casa antes, e tô aqui. Então, não precisa ter fortuna. Lógico que você tendo condições de conforto, é tudo de bom, mas não precisa exagerar. Não, você não precisa trocar o celular do teu filho todo ano, não precisa. Não precisa ter uma coleção de 10 tênis, para quê? Ainda mais vocês que moram aí no lugar quente, um lugar de litoral, puxa vida, uma beleza, né? É tudo mais simples do que viver numa cidade grande, que você tem que ter transporte, você tem que ter, para ir para a escola é tudo longe, você tem que ter meio de transporte ou pegar uma condução, então a despesa numa cidade grande é maior. Eu acho que tem que ver, lógico que você tem que pensar que tem custos, que tem roupa. E outra coisa, não tem que ter orgulho de não aceitar doação. Na nossa família, entre as netas, tem a sacola da felicidade, que vai passando de uma para outra, com as roupas que não servem mais para uma, vai para outra. Porque crescem, gente, crescem do dia para a noite. Um mês para o outro, perde o sapato. Então, não precisa gastar tanto, acostumar a criança a viver com simplicidade. Agora, tudo depende também da escola onde ele está, porque tem escola que é elitizada, tem escola que tem concorrência entre as crianças, tem uma escola aqui em Curitiba, uma coisa que aconteceu aqui no prédio onde eu moro. Tem uma escola elitizada, a menina dizia para a outra, você já foi para Disney? Ela disse, não, então você não é minha amiga. Então, tem essas bobagens que acontecem. Por isso, você tem que fortalecer teu filho na tua realidade. Mostrar que ser feliz não depende do sapato que ele usa ou do celular que ele tem. Deixa Sei lá, eu fazer são coisas para pensar, né? Uma sugestão de reflexão que eu acho interessante a gente ter essa pauta, quando está falando de adoção de adolescentes, eu acho que não só de adolescentes, mas a adoção de crianças maiores também, o estabelecimento de limites no estágio de convivência, que você teria a acrescentar para a gente? É importante, claro. Vai mostrando para ele o que é certo, o que não é certo, o que você gosta, o que você não gosta, o que é importante para ele se posicionar na sociedade, para ele ser respeitado, ele tem que ter um comportamento assim, tem que dominar as suas emoções, seus instintos, tem que se conhecer. Então, na convivência já entra isso. A convivência não é só tomar sorvete e passear, é conversar bastante, né? Fazer toda a lição de casa, como a Renata está falando aqui, fazer a lição de casa junto. A gente vê que muitos pais têm dificuldade, ficam receosos de começar a colocar os limites para que a criança não entenda mal, para que a criança tenha dificuldade de se vincular, né? Então, no estágio de convivência, comumente a gente vê esse discurso de ter um receio de colocar o limite, mas ele é necessário a qualquer momento, né? Pois é, ele é necessário, mas com jeito, né? Muitas vezes não precisa falar na hora que aconteceu, mas depois diga, olha, lembra que você fez isso? Eu acho que isso aqui não é muito legal, vamos conversar, vamos mudar essa situação. Então, tem que ir colocando, mas sem rigidez, sem levantar a voz, sem brutalidade, devagar. Eu entendo assim, não sei. Eu penso que você pode escolher, dentre aquilo que você quer ensinar para o seu filho, de 3 a 5 regras, limites, valores que você quer passar e trabalhar em cima desses. Depois, você
vai completando os teus limites, as tuas orientações para o filho, né? Mas, assim, não vale você dizer que você quer que ele tenha respeito. Às vezes, a gente não sabe explicar o que é o respeito. Então, dê exemplos. Não grite, gritar é desrespeitoso, xingar é desrespeitoso. Assim, a gente pode ensinar para o nosso filho o que, de fato, a gente espera dele. E dá o exemplo pessoal, né? Sem conduta. Né? Os pais são modelo de comportamento. É que nem você dizer para a criança, para o adolescente, vá arrumar o quarto. Cada um entende o que é. Eu já escutei de criança que me disse assim, mas eu guardei meu sapato, eu não sei porque ela ficou tão nervosa. Né? Porque a mãe queria que arrumasse a cama, que dobrasse as roupas limpas, que separasse as sujas. Então, era uma infinidade de atividades. Né? E a criança fez o que ela achou que era certo. Então, mais uma vez eu falo, a importância do exemplo do adulto, né? Se eu estou cobrando de você, eu tenho que fazer também, né? E é fazer junto, né? Porque não aprende de uma hora para outra. Quando eu era professora, tive um caso danoso. Um menino lá trouxe para fazer um trabalho num papel timbrado do Estado. A mãe era funcionária do Estado. E eu escrevi lá na correção, use papel seu, não papel do governo. Gente, vocês imaginem o foroboló que deu. Daí, explicar para essa mãe que ela estava trazendo para casa material que não era dela, ela estava dando exemplo para o filho, que ela podia usar o material alheio. Quase perdi emprego. Que mais? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Se a criança não se adaptar, deixa eu só... Se a criança não se adaptar, temos que devolvê-la ou tem algo que podemos fazer para ela se adaptar? Eu acho que eu sempre digo que dormiu na tua casa é teu filho. Dormiu na tua casa é teu filho, gente. Vai procurar ajuda, vai resolver. Por isso, período de convivência longo. Tem várias da infância que dão lá 15 dias, um mês. Não, gente, tem 2, 3, 4 meses de convivência. E convivência com o olho aberto. Se mostrando para o filho e percebendo o que ele é. Uma coisa que eu me lembrei para falar para vocês também, que com esse negócio da adoção de criança maior, que existe busca ativa, que a criança vem de um estado para o outro, né, de um estado do país para o outro, quando vocês forem receber a criança nessa convivência, se informem sobre a alimentação também. Quais são os costumes regionais. A gente sempre conta a história do menino aqui do Sul, aqui de Curitiba, que foi para o Nordeste, ou para o Norte, ou para o Centro-Oeste, eu não me lembro bem para onde. E que ele tinha muita saudade de comer vina. Vocês conhecem vina? O Márcio não conhece, olha a cara do Márcio. Vina é a salsicha que vai no cachorro-quente, que vem do alemão Wiener Wurst, que aqui no Sul a gente compra vina. A gente não vai comprar salsicha no supermercado, a gente põe na lista de compra lá vina. Então, o menino queria, não sabia. Foi aquele sofrimento. Como eu soube que vocês lá no Nordeste comem batata doce de manhã, é verdade? No café da manhã, alguém me falou. Aqui a gente não usa isso. Aqui a gente usa um ovo frito, um ovo mexido, usa pão, usa um salgado junto, mortadela, usa presunto, queijo, essas coisas. Então, cada região do país tem uma coisa diferente. Também me falaram que vocês comem cuscuz no café da manhã, é certo? Olha aí, ó. Quem me ensinou foi o Éden. Conhece o Éden, Márcio? O Éden de Recife, ele... Conheço. Então, são coisas regionais. Aqui no Sul, nós comemos também o chucrute. Chucrute é um repolho feito, que fica meio azedinho, que a gente come com vina, é uma delícia, é um prato alemão. O pinhão, né? Então, são coisas regionais. Então, quando vocês forem conhecer seu filho, é muito importante a entrevista com as cuidadoras, com as psicólogas, porque a cuidadora conhece teu filho, sabe com o que ele faz birra, sabe o que ele gosta, como aquela mãe que trouxe o filho para casa e falou, o que você quer comer? Ele disse, comida. O que ele quer comer? Comida. Ele não sabe escolher.
Ele não tem um cardápio lá na instituição. Tem instituição que monta o prato para a criança e come. É aquilo. Então, é um aprendizado também. Mais alguma coisa? Sim, eu acho que a gente tem que voltar na pergunta, e vocês divagam bastante, mas vamos voltar na pergunta da Emilene, sobre a criança não se adaptou, o que eu faço com ela? Procure o grupo de apoio da sua cidade, se informe, converse com o pessoal, lá eles vão receber vocês de braços abertos, com todo carinho, com todo o respeito que a situação de vocês merece. Tá? Vamos trabalhar a questão, vamos dar orientações, vamos colaborar com vocês para a construção, formação e solidificação desses laços afetivos. E entender também que o adolescente, ele tem os gostos peculiares da idade, né? Eu lembro quando as minhas filhas eram adolescentes, era tempo dos menudos. Então, tudo era menudo. Era a revista de menudo que meu marido comprava para elas, colecionava o menudo e fotografia do menudo e apaixonadas pelo menudo. Hoje em dia, são os coreanos. As 4 aqui, quando se encontram, ficam escutando música do coreano, ficam dando risada, sabem o dia do aniversário de cada um e não sabem o teu aniversário, mas sabem dos coreanos. Então, são coisas para você entender que a cabecinha deles está focada em outras coisas. Bem assim mesmo. Senti aí uma alfinetada, viu? Esse negócio não vai dizer o aniversário da avó e da mãe, eu sei. Olha, o Paulo Henrique fez uma pergunta, ele perguntou o seguinte: como lidar com as expectativas que as crianças maiores ou adolescentes criam em relação às suas famílias adotivas? Por exemplo, as diferentes configurações familiares, financeiras, étnicas, identidades de gênero, enfim. Pois é, tudo isso está na convivência, né? Que eles vão ver quem é quem. Tem criança que quer, eu lembro um que falou, o menino falou que ele queria uma mãe que tivesse cabelo comprido. Outro idealizou, ele queria uma família que tivesse, no tempo do Fusca, né? Não queriam que o pai tivesse um Fusca vermelho. Tem aqueles que querem pai e mãe, mas vem só mãe, ou vem só pai, ou vem 2 pais, ou vem 2 mães. Então, são coisas que tem que trabalhar com a criança, ver se eles aceitam, né? A criança, ela não é empurrada para você, ela também participa, a criança maior é ouvida, né? Ela tem o preparo, né? Nós temos muitos casos aqui em Curitiba de adoção por homoafetivos, que é uma beleza, mas houve um preparo, houve um trabalho, uma coisa bem estruturada, em que está tudo bem, mas para isso tem aquilo da preparação, da motivação, do querer, de você aceitar, da criança aceitar também. Então, ele tem que entender que são pessoas que vivem de uma forma diferente, mas são aqueles que serão as suas famílias daqui para frente. Tem alguma coisa? Uma pergunta, se me permite, Helene. Você mesmo, a senhora mesmo diz que trabalha mais com os adultos, né? A senhora percebe que quanto mais os adultos se preparam, mais tempo ou participa de curso, participa de reuniões de GAIs, maior possibilidade de sucesso na adoção pode ocorrer ou não tem nada a ver? Não, pode. Tivemos. Opa, sumiu tudo. Sumiu tudo. Peraí, foi alguém sem querer aqui, deixa eu ajeitar aqui. Alguém sem querer botou aqui. Eu vou. Pronto, vou tirar. Certo? Nós tivemos. Posso ir falando? Nós tivemos um casal de médicos até. Pode ir falando, por favor. Um casal de médicos. Eles tinham 3 filhos, não sei se eram 3 meninas ou 3 meninos, eu não me lembro bem a história, faz muito tempo. Eles queriam uma criança de um sexo oposto das crianças deles. Mas estavam entusiasmados no curso e participavam, e compraram livros e tal e tal. A criança chegou, ficaram 1 mês com a criança e devolveram. Porque a criança não sabia se comportar à mesa. Então, foi a maior decepção para a gente, porque era um casal super entusiasmado. Então, eu acho que depende do foro íntimo de cada um. Nem todos demonstram a verdadeira motivação, aquele desejo interior real.
Tem aqueles que são mais suaves, tem aqueles que são mais expansivos, mas eu não sei, tem casais no curso que eu olho assim e penso, puxa, para esse eu não daria filho, não. Mas eu penso que participar do grupo de apoio, das palestras, não é necessariamente se preparar. É o que você vai fazer com a informação que você recebe depois que a palestra acaba, depois que o curso termina, o quanto você vai refletir, vai amadurecer o processo que forma a preparação. Então, não é responsabilidade somente dos grupos de apoio à preparação. A preparação é 100% do pretendente, né? Do habilitado, porque é do nosso interesse a construção da família. E que pais queremos ser para nossos filhos? Isso aí é que nem escola, gente. Tem criança que passa o ano, tira a nota que precisa para passar, na hora que chega no Enem, na hora que chega no vestibular, não consegue, porque não assimilou, não pôs dentro da cabecinha o que precisava pôr. Então, a informação tem que ser interior, né? Tem gente que só com leituras, só com boa vontade, consegue serem bons pais, assimilarem pela sua própria cultura, sua própria formação. E tem aqueles que fazem 1000 cursos e não assimilam nada. Então, depende de cada um, depende de você, se você ouve, se você escuta e ouve, para você mesmo, para você assimilar, você depositar dentro de você a informação, assimilar aquela informação, né? Amadurecer a ideia. Tem um ponto que eu acho que ele é muito forte, assim, vem talvez embasando muito do preconceito quando se fala de adoção, acho que é um dos pontos mais fortes, é o receio da criança, do adolescente, acabar um dia indo procurar a família biológica. Né? Acho que é um dos mitos que mais assombra, e que, assim, a depender da forma que é trabalhado, ele não precisa ser um medo, né, para os adotantes. E aí eu queria que vocês falassem, especialmente quando a gente está falando de adolescentes, dentro em breve ele está em condições, eu não sei se todos aqui têm conhecimento, mas a partir dos 18 anos, quem foi adotado tem acesso ao seu histórico lá no Tribunal de Justiça, ele vai lá e dá entrada, ele é parte do processo e ele pode ter acesso. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito, se puder, Alia, tiver alguma experiência, alguma coisa nesse sentido, da busca pela família de origem. Aí depende, geralmente é uma curiosidade mais intelectual, porque o filho não vai abandonar a família, de jeito nenhum, se ele tem vínculos, ele não vai abandonar. Então, muitas vezes é uma curiosidade para entender sua história, para entender o que aconteceu, né? Saber de detalhes. Esses dias, depois de velhinha, eu fiz uma cirurgia de apendicite, o ano passado, né? E por coincidência, no meu tempo de adoção, a assistente social era uma freira, que era da vara da infância. E lá no hospital, eu vi as freiras da mesma ordem dela. Eu falei, escuta, a fulana de tal, onde é que anda? Daí ela falou, tá aqui no hospital. E ela foi até meu quarto e a Fernanda conheceu a sua cegonha. Agora a Renata quer conhecer a cegonha. Então, é por conhecer. Ela vai deixar de ser minha filha porque conheceu a cegonha? Não vai. A Renata quer conhecer mais do que a cegonha, quer conhecer o resto da história, quer entender melhor as coisas, que não deixa de ser uma experiência enriquecedora, né? Não só para mim, mas para compartilhar com outras pessoas também, né? Você está falando sobre busca de família. No livro do Alexandre Luquezzi, aqui do Rio Grande do Sul, Vida de Adotivo, ele traz inúmeras histórias de adoção que podem compor e ajudar os pais, os pretendentes, a entender melhor isso, né? Nós já combinamos visitar a cegonha, a nossa cegonha, né? Mas agora com a Covid, que ela trabalha no hospital, e não tem como, né? Depois da vacina da mãe, aí eu dou notícias para vocês. Eu vou tomar vacina semana que vem, opa. É isso, cada um é cada um. Tem um caso, uma pessoa que era do grupo até muito antigo, ela sumiu agora, não sei onde que anda, ela casou com um filho adotivo. Daí ela porque queria saber quem era a avó dos filhos dela. Ela buscou tanto a família desse marido, o marido não estava interessado.
Mas ela queria saber a história do marido. Reinou tanto que arranjaram uma bomba sem tamanho, o casal acabou se separando. Então, tudo é muito relativo, muito difícil. É muito complicado isso, não sei o que dizer. Eu penso que quando o filho de vocês pergunta sobre a família de origem dele ou diz que quer conhecer, é importante a gente entender o que motiva esse adolescente, esse filho, o que ele está buscando encontrar, se ele está tentando fazer as pazes com o passado dele, se ele está tentando saber se a família de antes está bem, se está... porque, veja, quando são maiores, tem uma convivência maior, tem uma outra compreensão da família, né? E podem estar buscando saber se está tudo bem na família. Se ele pode, de fato, se desligar do passado e enfrentar o futuro com vocês. Então, é importante ouvir o que esse filho tem a dizer, né? E se você não está conseguindo lidar com a situação, vá no grupo de apoio à adoção, vá na vara da infância, busque quem possa te ajudar. O Alexandre, que a Renata citou, Alexandre Lucchesi, a gente conhece pessoalmente, ele é aqui de Porto Alegre, ele foi atrás da família, ele mantém, depois é adulto, né? Ele é casado, tem filho, e ele encontrou a genitora, e acho que ele até ajuda a mãe, né? Esse detalhe eu não sei direito, mas houve alguma coisa assim. Mas para muitos filhos que foram adotados mais novos, isso traz um fechamento da própria história. Isso é bom, né? Alguns me contaram que sentiram a sensação de libertação. Então, depende muito da reação que a gente tem como pais. Eu acho que o acolhimento e a compreensão do tema é bastante relevante nesse caso. A Helenice fez um comentário aqui, uma pergunta. Ela disse o seguinte: a criança deve ser preparada para entender as diversas formas de família, mas a criança deve ser respeitada. Se os pais podem escolher o perfil do filho, por que a criança também não pode ser respeitada no seu desejo? No projeto Encontro acontece isso. A criança vai atrás do casal que ela simpatizou e gruda. É impressionante como eles colam no casal e ficam ali. Eles escolhem. Acho que isso era ideal, né? Acho que era ideal a criança estar ali a ver aquela empatia dos dois. Mas eu acho que a pessoa que fez a pergunta precisa saber que a criança ela é ouvida e ela é, sim, respeitada, né? Às vezes, o que acontece... na instituição onde eu trabalhei, a gente teve um caso, eu já não estava mais lá, a menina não queria a família. Aí veio o pessoal da vara da infância conversar com essa criança. Por que ela não estava aceitando aquela família? Né? Fizeram o trabalho deles e ela não foi adotada. Passado um tempo, a criança foi adotada por um casal. Acho que a primeira adoção era para uma pessoa solteira e ela queria uma mãe e um pai. Era uma criança pequena, né? Mas acho que alguém ia falar. Não? Então, elas são respeitadas, tá? São ouvidos, busca-se compreender o que a criança está tentando dizer. Se ela não quer porque ela não simpatizou meramente, então vamos dar uma oportunidade para esse adulto. Se ela realmente não vai ter uma aproximação e uma aceitação dessa família, tudo isso é investigado pela vara da infância, pela equipe técnica, né? O trabalho deles também com a criança. Acho que é isso. Por fim, eu queria pedir a vocês, a gente está já próximo a esgotar o nosso horário, eu queria pedir a vocês que deixassem uma fala para aquelas pessoas que têm dúvidas se estão prontas para adotar um adolescente, ou têm pensado na mudança de perfil, se elas realmente estão devidamente preparadas para receber um adolescente em sua família, quais os ônus e os bônus, né, dessa adoção de filhos já na adolescência. Em primeiro lugar, eu acho que escutar seu coração, né? O que você está sentindo? Segundo lugar, observação. Observar na rua, na praia que vocês têm, na vizinhança, observar as crianças. Se puder levar alguma criança para casa de algum amigo e tal, passar final de semana, passar um feriado, fazer um programa junto, para ver o teu potencial. Eu acho que se você está
Eu não sei, para mim é filho, sei lá. Está certo que o maior vem conversando, vem tendo suas birras, tendo suas vontades, mas observar muito. A observação é a melhor coisa que tem. E quando conheceu a criança indicada, ter uma boa observação desta criança. Observar não com 2 olhos, mas observar com muitos olhos. Ouvir a criança. Ouvir o que ele está apresentando para você, fazer a leitura da expressão corporal também. Porque às vezes manifesta-se uma coisa com a boca, mas o teu corpo fala outra coisa. Então, ter muita observação e muita confiança também. Se você quer ser pai, quer mãe, seja pai e mãe. Não importa, porque mesmo que você adote pequenininho, ele vai ser adolescente um dia. Vai ser adulto. Olha, eu tenho 2 filhas adultas, tenho netas grandes, não fica tudo ao mesmo tempo. Tudo passa, gente. A gente passa pelo tempo. Nós passamos. E nós vamos mudando também. Cada época da vida da gente, a gente vai aprendendo novas coisas, vai mudando o que você é, o teu comportamento, a tua observação, a tua maneira de ser. Lógico que a raiz permanece sempre a mesma, né? Mas eu acho que eu só gosto muito de observar. Eu moro num prédio, às vezes eu fico aqui na varanda observando as pessoas na rua, observando levar o cachorro passear. Gente do céu, eu fico pensando, e se fosse criança? 2 passos, xixi do cachorro, mais 2 passos, xixi do cachorro, mais 2 passos, xixi do cachorro. E cada cocôzinho que a cachorro fez. E se a criança fizesse isso? Como é que ia ser? Eu fico olhando. E é assim. Então, observação eu acho que é a melhor coisa. Quer falar alguma coisa? Não. Não, mas eu acho que a mudança do perfil precisa ser muito bem pensada, refletida, avaliada essa motivação, o que é que me faz querer essa troca, né? É uma vontade de simplesmente apressar o meu processo, não faça isso, né? Acaba em desastre. Então, se prepare, se avalie, verifique, converse, vá no grupo de apoio à adoção, troque uma ideia no grupo de apoio à adoção, se prepare para tudo isso. E quando você olhar a criança no primeiro dia, quando você lê, não sei qual é o sistema aí em Pernambuco, aqui o pretendente vai e vê o processo, lê na vara da infância o processo. Se você vê que você não tem suporte emocional para você viver com essa criança, com essas dificuldades, diga não, você não vai sair da fila. Se você conheceu a criança no primeiro dia, gente, e não deu certo, diga não, porque levou para casa, dormiu na tua casa, é teu filho. É muito duro a devolução, gente, muito duro. Então, conheça muito bem antes. O que mais? Muito importante isso, Alex, que você falou, muito importante mesmo. Só um aviso ao pessoal, já postei o link, certo, para solicitação de declaração de participação, certo? Olha, normalmente a gente faz também um certificado em sua pessoa e peço também, que eu vou passar também, compartilhar também com Renata Paulive um certificado de participação, tá certo? Obrigada. Obrigada, é um prazer. Pronto, gente, olha, realmente, pena que o tempo é pouco, né? Alguns comentários aqui, como dizer, poxa, pena que dá para falar o dia todo com a senhora, tá dizendo aqui, o pessoal está dizendo aqui nos comentários. E eu concordo Pode também. Pode vir, venham aqui para o Sul. Vamos. Tem muita coisa bonita aqui. Um Enapa desse. E o convite também, viu? É para aqui também sentir o calor aqui do Recife, aqui, é muito bom, viu? Olha, e me permita, viu, que eu acho assim, até porque tem que ter criatividade também, mas por que não a gente pode copiar também as boas ideias, né? Desde a primeira vez que eu escutei a história das bonecas, eu disse, poxa, que seria interessante a gente fazer aqui também, aqui em Paulista. Eu sonho um dia fazer em Paulista. Quando tiver presencial, eu até penso, botar na boneca um chipzinho, alguma coisa para avisar, ó, na hora de fazer xixi, é hora de comer, tem que acordar, ok, alguma coisa. Sabe? Mas faz uma ficha com a rotina.
A gente dá uma ficha com rotina. E eu até penso, olha, que a gente poderia fazer o seguinte, dar a boneca, né? E mandar a mensagem, olha, tem que parar o que tem que fazer agora que a criança está bebendo. Pô, querendo beber suco. Aí mandar uma mensagem, aí a pessoa tem que fazer lá, eita, vou lá agora, no horário mais... Eu estou falando isso no momento de pandemia, de isolamento, né? Você mandar uma mensagem para a pessoa, diz, olha, para o que está fazendo e vá trocar fralda, vá dar de comer, vá fazer o quê? Aí a criança está chorando. Tipo assim, para inventar a criatividade, seja dessa forma. Emiliano, queria falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade de estar aí com vocês, desejar boa sorte a todos, que a adoção é muito consciente, muito feliz, sabendo o que vai acontecer dias pares e dias ímpares, que é normal da vida, e que construam logo a sua família, né? Maravilhosa. Queridas, obrigada. A gente tem um carinho enorme por vocês. Daqui é só admiração, viu? E é tão bom poder estar junto com vocês, conversar um bocadinho mais esclarecimento, mais apoio.